versículo 19 a seguir. O Eliel, eu vi ali o Eliel. Deus abençoe, Eliel, príncipe. Está ali o pastor Donizete. Sempre nós encontramos nas extensões de Gideões. Deus abençoe, pastor Donizete. Ora, versículo 19. Havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também um rico, e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormenta, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse-lhe, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora esse é consolado e tu atormentado. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderia, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: rogo-te, suplico-te, imploro-te, pois, ó Pai, que os mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim que não venhas também para esse lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: tem Moisés e os profetas, ouça-nos. E disse ele: não, pai Abraão, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-ia. Porém Abraão lhe disse: se não houve aos profetas e a Moisés, tampouco acreditarão, ainda que alguns dos mortos ressuscite. E o tema da minha mensagem esta noite, eu quero já dar o tema. Digam comigo: 5 coisas. Diga mais forte: 5 coisas que tem no inferno, que está faltando na igreja. Diga mais forte: 5 coisas que tem no inferno, está faltando na igreja. Sente glorificando a Deus. Sente glorificando a Deus. Amados, esta noite eu quero falar sobre 5 coisas que existem, 5 coisas que há, 5 coisas que tem no inferno, que infelizmente está faltando na igreja. Nós lemos esse texto do Evangelho segundo escreveu São Lucas, no capítulo 16, do versículo 19 ao 31. E nós lemos uma expressão bíblica, quando eu disse sobre inferno, a expressão bíblica aqui de São Lucas é Hades. A Bíblia usa 4 verbos ou 4 terminologias para designar inferno na Bíblia Sagrada. A primeira terminologia é Hades, que quer dizer poço de abismo, e aparece pelo menos 15 vezes na Bíblia. A segunda terminologia é chamada de Seol, que significa dizer mundo infernal, lugar dos mortos, buraco negro, e aparece aproximadamente 20 vezes na Bíblia. A terceira terminologia é chamada de Gena, que quer dizer lugar de lixo ou lugar de chamas, que aparece pelo menos 9 vezes na Bíblia. E a quarta terminologia é chamada de Tártaro, que quer dizer lugar de punição ou lugar de desespero. Essa palavra Tártaro aparece 1 vez na Bíblia. A Bíblia, quando se relata, a Bíblia, quando dirige ao inferno, a Bíblia usa pelo menos 8 terminologias. Por exemplo, o inferno é chamado na Bíblia como lugar de tormento eterno. Em segundo lugar, o inferno é chamado na Bíblia de lugar de trevas. Em terceiro lugar, o inferno é chamado na Bíblia de lugar de ranger de dentes. Em quarto lugar, o inferno é chamado na Bíblia lugar que o fogo nunca se apaga. Quinto lugar, inferno é chamado na Bíblia lugar onde o bicho não deixa de morder. Sexto lugar, inferno é chamado na Bíblia de lembrança das oportunidades perdidas. Sétimo lugar, inferno é chamado na Bíblia de lugares de remorsos acusadores. Oitavo lugar, inferno é chamado na Bíblia de separação eterna de Deus.
quando a Bíblia diz que alguém vai ao inferno, alguém irá para o inferno, a Bíblia está dizendo que essa pessoa estará para sempre separada de Deus. E esse texto que agora lemos por alguns escritores não é traduzido ou não é aceitável como sendo uma parábola. Tem a sua aceitabilidade maior como sendo uma história. Parábola, a Bíblia usa muitas linguagens comparativas. Por exemplo, a Bíblia usa uma linguagem de tipo, a Bíblia usa uma linguagem de antitipo, a Bíblia usa a linguagem de metáfora, a Bíblia usa a linguagem de metonímia, a Bíblia usa a linguagem de antropomorfismo e a Bíblia usa também a linguagem de parábola. Parábola é uma comparação, parábola é um paralelo, uma narração curta para ensinar uma verdade, seja ela moral ou espiritual. Então, parábola, ela serve para designar, para mostrar uma verdade espiritual ou moral. Mas esse texto de Lucas capítulo 16 é uma história. A história, ela tem uma narração metódica, é de fatos notáveis ocorridos na vida dos povos em particular. Observe, os irmãos, que Jesus, durante o seu ministério, falou outras 67 parábolas. Jesus, em seu ministério, falou 67 parábolas. Esta seria a 68ª. Mas em nenhuma das parábolas, Jesus citou nome. Nessa parábola, Jesus cita o nome do mendigo, por nome de Lázaro, que quer dizer Deus é o meu socorro. E Flávio Joséfo, a história dos hebreus, diz que o nome desse rico chamava Ninivés. Então, o rico tinha o nome de Ninivés. Já Lázaro tem o nome de Deus é o meu socorro. E a Bíblia mostra quem era esse rico. A Bíblia diz que esse rico, ele vestia-se de linhos finos. Linho na Bíblia representa justiça. Logo, esse rico era um religioso piedoso da sua época. Só que esse rico, ele tinha alguns defeitos. Por exemplo, esse rico era egoísta. Esse rico era egoísta. Segundo defeito desse rico, ele era guloso. Ele não deixava Lázaro comer na sua casa. Lázaro só comia as migalhas que caíam na sua porta. Terceiro defeito desse rico, ele era vaidoso. Quarto defeito desse rico, ele era sem compaixão. Quarto defeito desse rico, ele era sem compaixão. Só que no versículo 22, irmãos, do capítulo 16, versículo 22 diz a Bíblia: e aconteceu que morreu o mendigo, ponto e vírgula, e foi levado para o seio de Abraão, ponto e vírgula, e morreu também o rico, e foi sepultado, ponto final. Observe os irmãos, e aconteceu que morreu o mendigo, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, ponto e vírgula, e morreu também o rico, e foi sepultado, ponto final. Observe, esse ponto aqui, quando morreu o mendigo, quem deu foi o homem, e essa vírgula, quem deu foi Deus, porque todo aquele que morre com Deus, ele não tem um ponto final, ele tem uma vírgula. Agora, todo aquele que morre sem Deus, ele tem um ponto final. Morreu sem Deus, não tem jeito. Morreu sem Deus, não tem solução. Morreu sem Deus, é sofrimento eterno. Morreu sem Deus, é castigo eterno. Mas morreu com Deus, vírgula, ainda tem vida eterna, tem paraíso, tem gozo, tem felicidade. Quantos aqui creem no céu? Levante a mão e diga glória a Deus. 5 coisas que tem no inferno que necessita ter na igreja. Amados, meu tempo é pouco, eu preciso correr. A primeira coisa que tem no inferno que precisa ter na igreja, versículo 23 diz a Bíblia: e no Hades ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longe Abraão. Primeira coisa que tem no inferno que necessita ter na igreja é visão. Diga comigo, visão. Diga comigo, visão. Diga mais forte, visão. Me ajude a pregar, me ajude a pregar. Dê uma cutucada que está do teu lado, diga para ele: Deus vai lhe dar visão esta noite. Diga para ele: Deus vai lhe dar visão. Pastor, o que é visão? Visão é uma mensagem visual ocorrida por um estado de
de êxtase ou por meio de um sonho. A visão, ela era normalmente relacionada aos oráculos proféticos. A Bíblia diz que Deus falou a Moisés através de visão. A Bíblia diz que Deus falou a Jacó através de visão. A Bíblia diz que Deus falou a Samuel através de visão. A Bíblia diz que Deus falou a Abraão através de visão. A Bíblia diz que Deus falou a Jacó através de visão. E Deus fala nos nossos dias também, dando visão. E esta noite Deus vai lhe dar visão. Observe os irmãos, que no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, Deus se manifestava pelo menos através de 5 formas ou de 5 maneiras. Havia uma revelação chamada de revelação sobrenatural, que era a manifestação do próprio Yahvé, a manifestação do próprio Deus. Havia uma segunda revelação chamada de revelação teofânica, que era... E Deus fala nos nossos dias também, dando visão. E esta noite Deus vai lhe dar visão. Observe os irmãos, que no Antigo Testamento, na Antiga Aliança, Deus se manifestava pelo menos através de 5 formas ou de 5 maneiras. Havia uma revelação chamada de revelação sobrenatural, que era a manifestação do próprio Yahvé, a manifestação do próprio Deus. Havia uma segunda revelação chamada de revelação teofânica, que era a manifestação visível de Jesus Cristo na Antiga Aliança. Havia também chamada a revelação profética. O povo consultava o profeta consultava Deus e Deus dava ali a resposta. Havia a revelação sacerdotal, que era através de 2 pedras, pastor Lauro, chamado de Urim e o Tumim, que eram 2 pedras que ficavam no bolso do sacerdote. Quando Deus queria que o povo fosse para a batalha, aquela pedra ficava verde. Se estava verde, Deus dizia sim. Se Deus não quisesse que o povo fosse para a batalha, pastor Ivan Amorim, aquela pedra ficava vermelha. Se ficasse vermelha, Deus estava dizendo não. No caso de Saul, quando Deus não lhe respondeu, a pedra Manuel da guia ficou amarela. Se ficasse amarela, Deus estava dizendo, eu estou em silêncio, eu não tenho resposta. Se ficasse verde, Deus dizia sim. Se ficasse vermelha, Deus dizia não. Se ficasse amarela, Deus dizia, espera. Eu tenho certeza que esta noite o farol de Deus está aberto para muita gente aqui. Deus está dizendo sim, eu vou salvar o teu marido. Sim, eu vou salvar a tua família. Sim, eu vou te batizar com o Espírito Santo. Sim, eu vou te renovar. Sim, eu vou te restaurar. Sim, eu vou te avivar. Sim, eu vou abrir a porta de emprego para você. Sim, eu vou te levantar como profeta. Sim, para você esta noite. Mas havia também a chamada revelação natural. Essa revelação natural dava-se através de sonhos, que é chamado de visão. Quem crê que está faltando visão mais na igreja, diga amém. Quem crê que está faltando mais visão na igreja, diga amém. Quantos crê que o Senhor vai dar mais visão para a igreja? Diga glória a Deus, diga glória a Deus. Está faltando visão. Os discípulos não tinham visão. Em São João, no capítulo 4, versículo 35 a seguir, Jesus disse para ele, vocês não dizem que faltam 4 meses para a ceifa? Vocês estão dizendo que faltam 4 meses para a ceifa. Havia em Israel 2 estações de chuva. A primeira chamada temporã, que tinha sua durabilidade de 5 meses. Começava no mês de outubro, novembro, dezembro, janeiro e até o mês de fevereiro. A chuva temporã, ela predizia, ela anunciava que a terra estava apta para plantar. Segunda estação de chuva, chamada de estação de chuva seródia, que durava 2 meses, que ia de março até maio. E ela dizia que a terra estava pronta para colher. Jesus disse, vocês estão dizendo que faltam 4 meses para a ceifa. Eu digo algo diferente para vocês. Levantai os vossos olhos e veide que os campos já estão brancos para a ceifa. Quem tem visão de Deus aqui, diga glória a Deus esta noite. Quando eu falo de visão, eu falo de Josué e de Caleb. Quando eu falo de visão, eu falo de Josué e de Caleb. A Bíblia diz que Moisés mandou 12 homens espiarem a terra. 12 homens olharem a terra. E vieram 10 homens trazendo o relato. Pastor Moisés, a terra é boa. Pastor Moisés, a terra manda leite e mel. Pastor Moisés, a terra é a terra da promessa. Pastor Moisés, a terra é a terra que Deus nos prometeu. Só que tem um problema, Júnior. Ele disse assim, lá na terra tem gigante. Lá na terra tem gigante.
gigante, e nós somos como gafanhotos diante do gigante. Quem não tem visão é assim, irmão. Ele olha para o gafanhoto e vê um gigante, e quem tem visão olha para o gigante e vê um gafanhoto. Havia dois crentes que tinham visão, Josué e Caleb. Quando Josué e Caleb ouviram essa história, rasgaram as suas vestes, pularam no meio do povo e disseram: a história não é esta, tem gigante na terra, mas a terra é a terra que Deus nos prometeu. Tem gigante na terra, mas a terra é a terra da promessa. Tem gigante na terra, mas Deus vai derrubar o gigante. Tem gigante na terra, mas nós vamos comer o gigante como come pão. Como é que come pão, irmão? É abrindo o bichão no meio, passando manteiga. Eu profetizo esta noite: o gigante vai cair e a terra você vai conquistar. Quem não tem visão de Deus se comporta como Geazi. No capítulo 6 do segundo livro dos reis de Israel, a Bíblia diz que o rei da Síria cercou o monte onde estava o profeta Eliseu. E quando Geazi viu os carros e os cavalos do rei da Síria, Geazi abriu a boca e disse: maior são os que estão com eles dos que os que estão conosco. Logo Eliseu percebeu, logo Eliseu notou que Geazi não tinha visão. Capítulo 6, versículo 17. E orou Eliseu dizendo: Senhor, peço-te, abra os olhos do moço para que o moço veja. E os olhos dele foram abertos e ele viu sobre o monte carros e cavalos de fogo. E ele disse: maior são que estão conosco do que aqueles que estão com eles. Quem crê que Deus vai lhe dar visão, diga amém. Esta noite você pode fazer a oração que o salmista fez no Salmo 119, versículo 18, quando ele diz: Senhor, desvenda meus olhos para que eu veja as maravilhas da tua lei. Esta noite eu quero fazer por você a oração que Ananias fez por Saulo, em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 16. E orou Ananias por Saulo, e as escamas dos olhos caíram, e ele passou a ter visão. Esta noite Deus está dizendo: se tem escama nos teus olhos, vai cair. Receba visão, receba visão. Quem tem visão, diga glória a Deus. Amados, o crente que tem visão, ele tem um comportamento como de Estevão. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 56, a Bíblia diz que Estevão foi apedrejado. E quando Estevão estava sendo apedrejado, ele abriu a boca, fitou os olhos no céu e disse: eis que eu vejo céus abertos. E alguém disse: ele está delirando. E ele disse: tem mais uma coisa, eu estou vendo o Filho de Deus de pé à direita de Deus. Sabe o que Jesus estava de pé? Dizendo: Estevão, eu me levanto para te receber. Eu me levanto para te receber. Porque crente que tem visão, irmão, vê o céu por dentro. Crente que não tem visão, vê o céu por fora. Crente que tem visão, vê o céu por dentro. Quem tem visão, diga glória a Deus. Esta noite, quando eu falo de visão, eu falo daquela passagem da Bíblia Sagrada, do Evangelho segundo escreveu São João, no capítulo 1, versículo 43 a seguir. A Bíblia diz que Natanael encontrou-se com Filipe, ou melhor, Filipe encontrou-se com Natanael. E disse Filipe: nós encontramos com Natanael. E disse Natanael: de onde ele vem? Ele disse: ele vem de Nazaré. Nazaré, na época de Jesus, pastor Roberto, é um lugar paupérrimo, é um lugar esquinho, é um lugar medíocre, é um lugar sem expressão nenhuma, pastor Alexandre Bernardino. Ele disse: de onde vem Jesus? Ele disse: vem de Nazaré. Aí Natanael disse: e vem alguma coisa que presta de Nazaré? Aí Filipe disse: eu não vou questionar com você, se presta eu não sei. Venha e veja, venha e veja, venha e veja, venha e veja. Quando Natanael se aproximou de Jesus, Jesus diz: eis aí um verdadeiro israelita em quem não há dolo. A Natanael disse: de onde é que o senhor me conhece? Jesus disse: antes que Filipe te chamasse, eu te conheci. Diz Flávio Josefo, o pastor Cisino, diz Flávio Josefo que Natanael tinha a mesma idade de Jesus. E quando Natanael nasceu, a mãe dele escondeu ele debaixo de uma figueira. Só ele e a mãe dele sabia desse fato. Jesus disse: está pensando que é só tu e tua mãe que sabe desse fato? Rapaz, eu vi você escondido debaixo da figueira. Sabe o que Natanael disse, pastor Paulo? Tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. Jesus disse: só porque eu te disse que eu te vi debaixo da figueira, tu acreditou? A partir de hoje tu vai ver coisa maior, rapaz. Tu vai ver agora os céus abertos e os anjos subindo e descendo sobre a vida do Filho do Homem. Quem quer ter visão, levante a mão da glória. Quem quer ter visão, levante a mão da glória. Mas infelizmente, diz os teólogos,
eu sei que esta mensagem está indo para o Brasil. Diz os teólogos que a época que a igreja está vivendo é a fase da igreja de Laodiceia. A época que a igreja está vivendo é a fase da igreja de Laodiceia. Apocalipse capítulo 15, 3, versículo 15 a seguir. Disse Jesus: eu conheço as tuas obras. Eu sei que tu não és nem morno e nem frio. Oxalá fosse frio ou fosse quente, mas és morno. Vomitar-te-ei da minha boca. Porque vocês dizem: rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta. Irmão que tem de igreja por aí diz que não quer mais Jesus porque são ricos, estão enriquecidos. Aí Jesus disse para ele: não sabes que é um cego, um miserável e um nu? Eu tenho um conselho para vocês. Apocalipse 3,18: eu aconselho-te que de mim compres colírio, para que use os vossos olhos, para que veja. Qual era o problema da igreja de Laodiceia? O problema da igreja de Laodiceia é que eles colocaram Jesus para fora. O problema da igreja de Laodiceia é que Jesus estava do lado de fora. Apocalipse 3,20, nós usamos esse texto, pastor Henrique, para o pecador, mas esse texto não é para o pecador, é para a igreja. Jesus disse, Apocalipse 3,20: eis que estou à porta e bato. Eu estou à porta e bato. Se é uma preposição condicional. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei. E eu faço duas promessas. Primeira, eu vou ser